os contratos de Fórmula 1 são pegadinha, né? São feitos para São isso. feitos para pegadinha. Então, assim, não é um contrato que você lê 1, 2 vezes e fala, assina aí. É contrato que você lê 6, 8 vezes. Aí eu mando para um advogado que já conheça, ele volta com as dúvidas dele, né? Esses contratos têm 30 páginas. Caramba. Né? Não são contratos de uma carta, né, de intenção. Então tem que tomar muito cuidado. Né? Eu lembro muito bem quando a gente fez o contrato com a McLaren, que eu falava para o Rubinho ali na hora, dentro da McLaren, ele falou, não assina, vamos pedir 2, 3 dias para a gente analisar com o advogado, não assina. Né? E o Rubinho falou, não, essa aqui é a chance da minha vida, eu vou sentar no carro do Ayrton Senna. E eu falei, eu acho que você não deveria assinar. E ele assinou. Esse contrato falava o tempo todo de ser McLaren Driver. McLaren Racing Driver. Mas em nenhum momento ele falou McLaren Formula 1 Racing Driver. E aí que quando a gente mostrou para o advogado, depois que já estava assinado, tivemos que fazer uma mágica para conseguir sair do contrato. A gente já contou essa história aqui no canal, mas vale até sinteticamente trazer o contexto. Isso foi lá atrás, no começo da carreira do Rubinho na Fórmula 1. Sim, sim. O Ron Dennis chamou a gente para ir na equipe, e aquele jeito dele de, como eu posso dizer, convencedor, ou, né? Persuasivo. Super persuasivo. E ele deu o contrato para a gente, né? E deu uma moeda de £1. Porque na Inglaterra, se o contrato não tiver valor, ele não vale. Então eu lembro que ele chegou na sala, trouxe o contrato, pôs £1 em cima do contrato, falou, ó, esse é seu contrato para ser piloto McLaren. E esse £1 é o valor desse contrato. E ele saiu, o Rubinho, se ele dá sambadinha no pódio, lá ele foi uma escola de samba. E ele, aí eu peguei para dar uma olhadinha, quando eu comecei a virar, porque era um contrato grande, né? Eu vi McLaren Driver, nenhum lugar falava que ele ia ser uma Fórmula 1, dava uma opção para a equipe transformá-lo. E eu falei, Binho, não assina, vamos levar para o advogado. Ele quis assinar, aí por sorte... Na hora, assim, papum. Não, ali. Na sala. Na sala. Imagina só. Mas a emoção de um piloto jovem... Mas peraí, pelo amor de Deus. Tudo bem. Por isso que tem que ter alguém ali assessorando. Não, e no final do dia era a vida dele. Né? Claro. O jeito que ele falou comigo, ele falou, você tá me impedindo de realizar meu sonho. Sim. Como fosse a minha culpa. Então eu falei, não. Assina aí, meu. Eu falei, cara, tudo bem, é você. Quer assinar, assina aí. Por sorte, no contrato da Jordan, a gente tinha uma opção da equipe de renovar por mais um ano. Então, eu pedi um favor pessoal para o Ed Jordan, que já estava descontente com o Rubinho, não por causa da performance, mas por causa da postura dele contra os irlandeses, falar que o Ed Irvine tinha me preferir, o Gary Anderson agora só olhava o Ed Irvine, o Ed Jordan também e tal. Então, a gente estava numa situação meio chata dentro da equipe. Aí eu falei com o Ed, eu falei, cara, eu já te dou a carta de cancelamento da opção, né? Antes, sim. Mas me exerce essa opção, me manda o fax que você está exigindo a opção para eu conseguir sair da McLaren. E aí a gente conseguiu. Ele fez isso, foi um favor que a Jordan fez, e eu sempre tive uma relação com ele muito boa, não posso falar nada. E aí a gente conseguiu virar para o Ron e falar, puta, Ron, a Jordan exerceu a opção, o Rubinho vai correr o ano que vem. E beleza, rasgamos, beleza. E aí vocês foram para Stewart. Foi. Então, aí o que aconteceu? A gente estava desesperado. Eu estava desesperado. Talvez o Rubinho não estava, porque não sabia o tamanho do problema. A gente já tinha corrido no ano anterior sem salário, só com espaço no carro. Né? O salário que ele deu para a gente foi espaço no carro. Aí eu comecei a pensar como. Aí caiu a ficha, comecei a lembrar que a última corrida de Fórmula 3, quando o Rubinho foi campeão em cima do Coulthard, o Coulthard era da Stewart, foi uma corrida muito legal. A corrida, né, que o Rubinho largou atrás, o Coulthard largou mal, tudo mais. Aí eu liguei para o Gil, pedi o telefone do Paul Stewart, né, que o Gil correu a vida toda lá. Aí liguei para o Paul, falei, oi Paul, tudo bem? Queria conversar com você, deixa eu te explicar. Eu acho que o Rubinho, inclusive esse fim de semana na Stock Car, a gente teve essa conversa, eu com o Rubinho, foi muito engraçado. Ele me puxou para conversar um pouquinho.
E ficamos uma meia hora conversando e algumas coisas eu pontuei para ele que ele talvez nem lembrava direito. Eu falei, pô, esse cara precisa de um mentor. Toda vez que ele teve um mentor, quando ele tinha o Gary Anderson, que ele respeitava, era fora da curva. Todas as categorias que ele passou, que ele teve um mentor, né, ele foi bem. E, puta, o seu pai é o cara ideal. Né? Seu pai é um mega do mentor. Né? Ele já tem essa característica. E outra coisa, a Ford é muito importante no Brasil. A Ford é uma empresa gigante no Brasil. Então, acho que tem aí, eu gostaria de vocês levassem em consideração. O Rubinho tem muita experiência, blá, 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 blá. E vendi o meu peixe. Aí o Paul falou, tá bom, deixa eu falar com meu pai. Aí passou uns 2 dias... Pra quem não entendeu quem é o pai... Né? É, Jack Stewart, né? Aí passaram uns 2 dias, puta, eu com dor de barriga, que ele não ligava. É tipo quando você liga pra menina que você quer sair, ela não fala pra você que vai sair. Você fica 2 dias ali olhando no telefone. Daí ele me ligou, falou... Quinta-feira vocês podem jantar em Londres, meu pai, assim. Claro, pô, tamo aí. Aí fomos jantar com o Jack, foi excelente. O Jack é um gentleman, um cara que, assim, se eu já admirava ele, eu admiro hoje muito, muito mais. E eu coloquei tudo isso para ele. O Rubinho estava no jantar? Não, eu com o Jack e com o Paul. Ele falou vocês, mas eu achei que estrategicamente era melhor eu ir sozinho, porque na frente do Rubinho eles não iam criticar. Vamos dizer que se eles achassem que o Rubinho largava mal. Eles podiam falar, ó, Geraldo, a gente gosta, mas ele larga mal. E aí eu tinha que defender porque eu achava que... Aí você ia mostrar Donington. Exatamente. Pegar data, né? Pegar umas coisas assim. E aí o Jack falou, você consegue uma carta da Ford do Brasil confirmando que o Rubinho pode ser um embaixador da marca, que ele tem uma postura... Por sorte, quem que era o vice-presidente da Ford? O senhor Luc de Ferran, o pai do Gil. Puta, eu saí de lá, falei com o Gil sempre outro gentleman, né? Ele, acho que até muito disso ele aprendeu com o Jack, o formato, que ele postura, né? Aí ele falou com o pai dele, a gente conseguiu essa carta, uma carta da Ford do Brasil dizendo que seria para eles muito bom ter um piloto brasileiro, principalmente o Rubens Barrichello. E dali já entrou para falar, mandei para ele, entrou para falar comigo um cara que chamava Rob Armstrong, que era um cara que era da IMG, que eles puxaram para a equipe. O cara nunca tinha feito um contrato de Fórmula 1. Então, o primeiro contrato que ele mandou do Rubinho, é até engraçado eu falar. Algumas coisas eu corrigi a favor da equipe, que não prejudicava a gente, sim. Mas que eram coisas que ele, por falta de experiência, ele era um advogado, um cara assim. Alguns detalhes que tem, por todos os outros contratos que eu já tinha visto, e isso o Paul até hoje brinca comigo. Ele me enquanto falava, hey, lawyer, hey, my lawyer, ele fala, entendeu? Porque eu falei, olha, isso aqui, eu acho que vocês deviam fazer isso para proteger vocês, isso aqui é melhor fazer assim. E aí a gente fez um contrato que na época foi muito bom, foi um contrato de 3 anos direto. 97, 98 e 99. E eu vou te falar, foi muito boa a grana para onde a gente estava e para um piloto que ainda não tinha andado numa equipe top. Não é que o Rubinho tinha andado na Ferrari e estava indo andar na Stewart. Né? Sim, era um movimento de um piloto em ascensão. Exatamente. Assim, Então, graças a Deus, foi depois desse contrato que eu decidi seguir minha vida e trabalhar sozinho, montar agência, tudo. Nada contra, como eu sempre falo, o Rubinho me deu uma chance que eu tenho que agradecer todos os dias, mas eu achava que eu tinha potencial para cuidar de mais pilotos, para poder crescer o trabalho. E o Rubinho nunca aceitou muito isso, ele era muito ciumento, como é até hoje com as coisas dele, né? O capacete dele ninguém mexe, aquelas coisas que ele tem de ciúme. Inclusive, nessa resposta desse final de semana, eu gostei muito da postura dele. Eu acho que ele amadureceu como homem incrível, assim, as coisas que ele colocou. Que resposta? Que resposta nesse fim de semana? O Rubinho. Não, mas que resposta? Não, a gente... Qual é a resposta que ele deu? Não resposta. A conversa que a gente teve demonstrou... Não, beleza. Isso entre vocês. Demonstrou que o amadurecimento que ele teve, o posicionamento, né, que ele tem hoje com as coisas, com as pessoas, com a corrida, com a família... É um cara de 50 anos, né? O último bate-papo que a gente teve com ele foi espetacular. Também. Não, assim, te juro, eu sempre gostei dele, não foi quando eu saí que eu deixei de gostar, eu sempre continuei torcendo, mas eu saí desse fim de semana mais ou menos quando eu saí do jantar do Jack Stewart lá. Sabe, ele ganhou pontos com a posição que hoje ele tem como um ser humano, como homem, né? Então foi isso, a gente conseguiu fazer esse contrato e aí eu resolvi tocar minha vida sozinho. Perfeito. Seguindo aqui agora, mas antes disso eu vou lembrá-los mais uma vez que Mint, MYNT, é a plataforma cripto do Banco BTG Pactual.